It cut you wide open. It doesn't take much for a human to break a world of emotion. Em 2014, eu tive uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas. E aí a gravidez não evolui porque tá nas trompas. E aí a gente descobriu então que eu tinha um problema. Foi o início de tudo isso. Só que a gente foi prorrogando, até que uns 3 anos atrás eu fui no médico de novo e para fazer o exame das trompas, para ver como é que tava. E a médica simplesmente falou para mim que se eu não tinha filho eu não iria ter. E aquilo me deu um banho de água gelada. Então eu demorei um pouco mais para fazer os novos exames, para correr atrás de novo. Até que no começo da pandemia, né? Isso. A gente foi atrás, então uma médica indicou um tratamento, o Perolabaito. Ela falou pra gente falou pra mim que eu já tava no limite da idade, então que eu teria que seguir ou tomar uma decisão se eu queria ou não a partir daí ter filho, porque a partir de uma certa idade os óvulos diminuem da mulher. Aí eu procurei várias clínicas. A gente estava querendo fazer até um empréstimo, porque é um processo muito caro, é um procedimento muito caro. Aí eu falei, bom, vou fazer um empréstimo, a gente vai seguir nisso. Só que aí eu fui numa médica, que é muito boa, para trocar as guias médicas, na verdade, que o laboratório tinha me passado para mim fazer por Barueri pelo SUS. E ela falou, olha, Monique, o não você já tem, por que você não tenta pelo SUS? Tem hospitais em São Paulo que fazem. É muito difícil de conseguir, demora normalmente 1 ano para você conseguir uma vaga. Mas até você fazer todas essas listas de exame, pelo SUS também você vai demorar. E o não você já tem, então você tem que tentar o sim. Aí eu falei, tá bom. Aí ela me deu uma carta para mim seguir e colocou na carta urgência, emergência, prioridade. E aí eu coloquei lá na fila, né? Que a gente chama de fila. Sem esperança nenhuma de que fosse chamar durante esse 1 ano. E aí passou, eu entrei em contato com uma amiga minha, ela falou pra mim assim que geralmente realmente demoraria 1 ano, mas que era pra mim ficar indo lá, né? Ligar pra eles e tudo mais, todos os meses pra ver. Aí passou no mês seguinte, liguei, nada. Passou no outro mês, eu esqueci de ligar, e passou alguns dias, eu liguei e a moça falou, olha, saiu uma vaga no Perolabaito. Eu simplesmente não acreditamos, né? Porque tudo é difícil, demora pra gente, então... Pra gente sempre foi muito, muito complicado. Aí saiu essa vaga, eu fui na primeira consulta no dia 27 de junho, né? Do ano passado. Aí eles se passam primeiro no ambulatório do Hospital Perolabaito. Eles te dão outros exames para fazer, porque todos os que eu fiz, nenhum mais tinha serventinha, porque tem que ser feito no hospital, no Perolabaito. Aí eu fiz os exames, passei na consulta de novo eu passei 3 consultas até eles me darem a guia de encaminhamento pro hospital realmente. Aí eu fiz o hospital, a primeira consulta, que eles se chamam checklist. A primeira consulta ela falou assim pra mim, olha, você só não sai grávida daqui se Deus não quiser. Porque se Deus quiser, a gente faz de tudo, a gente vai te virar de ponta cabeça pra saber se existe algum outro problema pra você engravidar. E aí a gente começou a batalha dos exames, exames assim que eu como mulher nunca fiz ideia que existia. Mas aí a gente seguiu fazendo tudo direitinho. Quando chegou em maio desse ano,
a médica me ligou falando que tava tudo certo. Em maio, foi em junho, né? Finalzinho de maio. Não, Começo foi de junho. começo de junho. Falando que tava tudo certo e que no próximo ciclo da minha menstruação que eu fosse até o hospital, que eu iria começar a tomar a medicação. E assim eu fiz. A gente começou com a medicação, 12 dias. Um monte de injeção. Eu tenho medo, muito medo, né? Chorona. Era 2 injeções, cada vez era 2, uma de cada lado da barriga. E aí a gente começou esses 12 dias, que é essa humilde caixinha de injeção. Foram 12 dias de injeção e fazendo exames para ver se evoluía os folículos que eles falam, né? Aí evoluíram em 8, né? 12, não foi? Só aproveitava 8. Só de 12, só aproveitavam 8, aí eles levam pro laboratório, né? Esses 8 folículos e ligam até o 5º dia. Se fosse, porque a partir de 16 folículos, eles só colocam dentro de novo depois de um mês. Eles congelam e colocam dentro da gente depois de um mês. Como o meu era pouca quantidade, eles iriam colocar dentro do mesmo mês. Quando eles me ligaram, no segundo dia estavam com 8 folículos. Aí no terceiro dia a moça falou, olha, você vem amanhã, mas só temos 4 desses 8. Aí a gente vai colocar 2 e vai ficar 2 no laboratório, para caso não conseguir de novo você usar esses outros 2. Ou a gente vai analisar ele ainda para ver se ele ainda vai evoluir até o 5º dia. Aí eu fui no 4º dia, eles colocaram e falaram pra gente, olha, vida que segue normal e daqui 1 semana e meia você vem para fazer o beta. Aí colocou os 2 folículos, a gente foi viajar, né? No mesmo dia a gente foi viajar. A gente foi viajar, que eu falei pra ele, se eu ficar aqui, a gente vai ficar pilhado, preocupado com o resultado. Então a gente pegamos a estrada e fomos viajar para a cidade onde ele morava. Quando eu voltei, demorou 1 semana e uns dias, eu tinha que ir fazer o beta, mas eu comecei a me sentir muito mal. Muito mal. Era uma dor assim, insuportável. Era uma dor que não tem explicação. Eu comecei a ficar muito inchada, muito inchada. Aí eu fui para fazer o beta, expliquei pra moça que eu tava me sentindo muito mal, que se isso era normal. Ela falou que não era. Aí ela falou assim pra mim, olha, Monique, a gente vai fazer um novo ultrassom pra saber o que tá acontecendo e vai colher o beta. E amanhã você volta pra pegar o resultado do beta. Aí voltamos no outro dia. Aí o médico me chamou pra fazer um novo ultrassom pra saber como é que tava o líquido que estava na minha barriga. E esse líquido tinha aumentado de um dia pro outro. Aí a gente pegou o resultado também do beta no mesmo dia e, para surpresa, deu positivo. Mas o médico, no positivo que ele tava na sala me falando, ele tava com uma cara muito, tipo, preocupado com o que tava acontecendo. Aí ele falou assim, olha, Monique, o resultado do beta deu positivo, porém a gente vai ter que te internar. Por quê? Geralmente, que nem a gente explicou, dá hiperestímulo acima de 16, 17 óvulos. No seu caso, a gente colocou dentro do mesmo mês, a gente colocou a fresco, porque era pouca ovulação, então nós colocamos dentro do mesmo mês. Então, é por isso que nós colocamos a fresco. Nós não esperamos, não congelamos para colocar depois. Mas você teve esse hiperestímulo, então a gente vai ter que te internar e a gente vai fazer exames. Amanhã esse líquido tem que diminuir, porque se não diminuir, a gente infelizmente vai ter que tirar o feto. Na hora, de novo, foi um banho de água gelada, porque eu falei, meu, eu não acredito. Mas, não sei se todo mundo acredita. Quando eu fui assinar a documentação, uma pastora foi até o meu salão e falou pra mim assim, Monique, um documento que você assinou, Deus está assinando junto com você.
não vai demorar muito, você vai estar com uma criança no colo. Aí, aquilo me encheu de esperança, porque eu falei, então vai dar certo, é de Deus. Quando eu fui tomar a medicação, ela veio novamente. Monique, vai vir uma tempestade muito grande. Não é qualquer chuvinha, é uma tempestade mesmo. Mas não se abala, tenha fé, acredita. Porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. Não vai demorar muito, você vai estar com uma criança no colo. Então, quando o médico me falou aquilo, eu falei, a tempestade veio. E ele falou pra mim não perder a fé, então eu vou acreditar. Aí eu saí da sala, encontrei o Léo no corredor. Eu falei pra ele, eu vou ficar internada. Isso daí a médica já tinha me chamado lá também na sala e explicado a situação que estava acontecendo. E poderia acontecer também. De ter que tirar, né? Se não diminuísse o líquido. Porque ele falou que esse líquido pode ir até pro pulmão. O pulmão. É. E aí eles não queriam correr o risco de ter que me intubar, na verdade, por conta disso. Eu falei pra ele, não fala pra ninguém que eu tô grávida. Não precisa avisar pra ninguém que eu tô internada. Eu vou ficar os dias que tiver que ficar aqui, eu vou ficar descansando. Eu quero descansar. Eu não quero, não vou me abater, eu vou ficar aqui e vou só descansar. Porque eu realmente estava acreditando que aquilo ia passar, que tudo ia passar e ia ficar bem. Aí eu fui pro 8º andar, né? Você foi comprar uma medicação. A medicação que não tinha lá. Você pensou que quando na volta você ia me encontrar chorando? Também. Mas não, eu tava dormindo já, tava cochilando. E eu realmente fiquei aqueles... No outro dia o médico falou que já tinha diminuído. E no 3º dia ele falou que já não corria mais risco nenhum de tirar o feto, né? E aí no 4º dia eles me deram alta. Aí eu falei pra ele, não vou contar ainda pra ninguém que... Esperar dar os 3 meses. Eu vou esperar dar os 3 meses de gravidez pra contar. E aí quando a gente... Na verdade a gente ficou 2, né? Porque a gente não conseguiu segurar muito, que a gente contou pra minha irmã no dia do seu aniversário. Foi. A gente não conseguiu segurar os 3 meses. Com 2 meses e pouquinho a gente já contou. Só que quando eu saí do hospital, ela falou assim pra mim, olha, não corre mais risco, então agora você vai pra casa, descansa, esse líquido vai ser absorvido pelo seu corpo, porque eu tava muito inchada, vai absorver e vida que segue. Não pode fazer estripulias nenhuma, mas pode continuar trabalhando e tudo mais. Com mais uma semana, eu comecei a ficar muito gripada. Veio o teste positivo pro Covid. Nessa pandemia inteira, eu trabalhei todos os dias, nem um dia eu peguei Covid. Quando ele falou assim, eu fiz o teste em casa, ele que fez o teste de mim, quando eu fui pra cozinha, quando eu voltei, ele falou, Monique, seu teste deu positivo. Eu falei, ele pegou a caneta e riscou de vermelho aqui. Não é possível. Não, deu positivo pro Covid. Aí eu liguei pro pessoal do Pérola, mandei mensagem, na verdade, a moça falou assim, olha, tudo que não podia acontecer está acontecendo. Você não pode tomar medicação nenhuma, então o que eu te recomendo é repouso absoluto. Se tranca no quarto e banheiro só, e fica aí pelo menos uns 4 dias até você testar de novo para negativo do Covid, e não toma medicação nenhuma. Você não pode tomar medicação, então você tem que ficar de repouso. Aí eu fiquei de repouso mais 3, 4 dias. 4 dias. 4 dias dentro do quarto. Trancada, não ficava muito isolada, porque a pessoa que é indisciplinar colocava um colchãozinho lá no final da minha cama para eu ficar assistindo filme comigo. E aí a gente voltou depois de mais uns dias, mais uma semana no Pérola, para saber se estava tudo bem com a bebê e tudo mais. Aí fizemos o primeiro ultrassom que deu para ver ela, com 7 semanas. O médico, na hora, ele não estava na sala, na hora que passou o ultrassom, já deu para perceber assim, que tinha um bebê ali. Aí ele parou
não, peraí, a gente vai chamar uma pessoa. Aí foram lá fora, eu falei, uma pessoa, será que vão chamar outro médico aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Aí quando não, ele entra na sala, foram chamar ele pra ver também, pra assistir o primeiro ultrassom. Deu pra escutar os batimentos cardíacos dela. A gente não sabia ainda que era ela, lógico. Pra ver só um pontinho só. Um pontinho bem pequenininho. Aí ela falou, ó, a gente não vai te dar alta agora, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais 2 semanas. Aí voltamos com 9 semanas. Aí assistimos de novo o ultrassom, aí já deu pra ver um pouquinho melhor. E aí ele falou, agora a gente vai te dar alta, você procura um médico da sua confiança para fazer o pré-natal. E daqui agora você só volta quando trouxer a neném ou o menino, né, pra gente ver. E aí começamos a fazer o pré-natal. Todo mundo, quando deu 3 meses que a gente falou da gravidez, começou, não, é menino. Mas eu sempre quis muito uma menina. Quando eu era mais nova, eu falava que se eu tivesse uma filha, eu queria que se chamasse Manuela. E aí eu falava, eu acho que Deus já fez tudo perfeito. Eu pedi um filho pra ele, então eu acho que vai ser um menino realmente, como todo mundo tá falando. E aí falei, vou fazer só o exame pra saber o sexo. Aí todo mundo, minha irmã, a mãe da minha filhada Daiane começou, não, vamos fazer o chá revelação, Aí fizemos o chá revelação. Mas eu tava crente, falei, não, vai subir azul. Não vai ter jeito, vai subir azul. E ele começava. E ele começava, você não vai fazer cara de triste, não, né? Se subir azul. Se o fogo for azul. Eu falei, não vou. Eu pedi um filho, então vai vir o que Deus quiser que venha. Ele já me deu o meu presente de Deus, então tudo bem. Ah, mas na hora que subiu o rosa, falei, não, foi perfeito demais, né? Mas assim, a gente tem muito que agradecer, não só a Deus, né? Porque sem Ele nada seria possível. Tanto porque assim, a gente não sabia se a gente realmente ia ter dinheiro para fazer, porque todos os laboratórios cobravam muito caro mesmo. Mas e foi inédito, tipo, menos de 2 meses a gente foi chamado pra fazer a primeira vez também, né? Tem muita gente que faz e não consegue de primeira. Muita gente que faz e não consegue de primeira vez. A gente tem relatos, eu tenho um grupo de lá que as meninas falam que não conseguiram, que tentaram 1, 2, 3 vezes e não conseguem. E na primeira, assim, eu achava que eu não ia conseguir. Mas, como ele falou que não ia demorar muito e ele, quando faz tudo perfeito. They cut you wide open. It doesn't take much for a human to break a world of emotions. And there's only so much that your heart can take. I know it's wrong, but it's just what it is. Don't let it stop your confidence. No, I can't watch you go down like this, down like this. Hope you're not feeling like giving up. If you're weak, I'll be strong, be the one to lift you up. Let me hold you, let me show you how I feel. Just close your eyes, I will fight for you no matter what. Inside all the madness, just lay your head down, the morning will come. There's beauty from ashes. It's never over till you say it's done. I know it's wrong, but it's just what it is. Don't let it stop your confidence. No, I can't.
mais. Aqui? Primeiro você aplica. Tá bom, isso que eu tô fazendo. Pronto? Posso? Posso? Não se mexe, Nick. Mais rápido, mais rápido. Aqui? Porque não é sua barriga. Por isso mesmo. Aqui? Posso? Aqui? Devagarzinho. Devagar. Hã? To break a world of emotions, and there's only so much that your heart can take. I know it's wrong, but it's just what it is. Don't let it stop. Vou esperar um pouco? Não, dá. No, I can't watch you go down like this. Dá do outro lado primeiro. Você não falou que era pra dar? Não, dá essa, vai logo. Quer a outra do outro lado? Vai dar um negócio. Aqui tá bom? Let me hold you. Let me show you how I feel. Just close your eyes, I will fight for you no matter what. Inside of the madness, just lay your head down, the morning will come. There's beauty from ashes. It's never over till you say it's done. I know it's wrong, but it's just what it is. Don't let it stop your confidence. No, I can't watch you go down like this. Go Aqui? down like this. Não vai ficar muito perto do outro, não? You're not feeling like giving up. If you're weak, I'll be strong, be the one to lift you up. Devagar. Let me hold you. If you're weak, I'll be strong, be the one to lift you up. Let me hold you. Let me show you how I feel. Just close your eyes, I will fight for you no matter what.